Negative K, nothing further, just two. No mês de abril, as operações voltadas à Covid-19 intensificaram-se, com o intuito de controlar a proliferação do inimigo invisível, o novo coronavírus. Além disso, o Batalhão de Operações Especiais combateu rigorosamente o crime e encerrou o mês de abril com os seguintes resultados: 298 porções de drogas apreendidas, 7 armas de fogo, 51 munições, 6 criminosos morreram em confronto com os bopianos, 5 veículos foram recuperados, um foragido do sistema prisional foi recapturado, 18 pessoas conduzidas à delegacia. O BOP interviu também em uma situação crítica, uma tentativa de suicídio. Graças à ação rápida e precisão dos policiais, a vida de uma pessoa emocionalmente abalada foi salva. Essa pessoa tentou atear fogo em sua própria residência e lesionar-se com facas. População amapaiense, mais uma vez obrigado por contribuir com o nosso trabalho. Estaremos sempre prontos a ajudar no que for possível. Continue fazendo suas denúncias para o 9 9192 2498 e nos siga em nossas redes sociais. Estamos hoje aqui no BOP, esse Batalhão de Operações Especiais, a elite da nossa Polícia Militar, né? Não só aqui no Amapá, mas no Brasil todo. É aquele que vai e resolve. A credibilidade é fantástica, né? E sempre aí resolvendo da melhor forma possível. Estou aqui com o comandante Major Kleber, onde a gente agora vai bater um papinho aqui, falar dessa instituição da nossa Polícia Militar, que tanto tem ajudado na segurança das famílias aqui do nosso estado. Major Kleber, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa, para esse bate-papo. Sempre muito bom revê-lo. Boa tarde. Muito boa tarde, Frota. É um prazer imenso revê-lo, recebê-lo em nossa casa, Nonato, que o acompanha. É um grande prazer estar aqui conversando com você e falar um pouco do trabalho da Polícia Militar, em especial do Batalhão de Operações Especiais. Major, eu começaria até para a gente definir melhor, para quem não conhece o BOP, né, falar do que o BOP é composto, das suas companhias. O senhor podia explicar para a gente? O métier, a função de cada uma dessa companhia. Sim, Frota, e essa pergunta é muito importante porque é sempre bom esclarecer para a população, né? Há quem acredite que o BOP é uma outra polícia, não é verdade? Quando não é verdade. O BOP ele é o 5º Batalhão da Polícia Militar. Nós compomos a estrutura, fazemos parte da Polícia Militar. Todos nós somos policiais militares. É o 5º Batalhão. Acontece que nós possuímos uma missão específica dentro da estrutura da Polícia Militar. Além do policiamento ostensivo, nós atendemos, compete ao Batalhão de Operações Especiais o atendimento de ocorrências de alta complexidade. Todas aquelas ocorrências que fogem da rotina de medo, de repercussão, que exigem um treinamento específico ou equipamento diferenciado. Ou seja, é o que nós chamamos de eventos críticos, né? Nós somos a última resposta da Polícia Militar no atendimento de ocorrências policiais. Falando das companhias. Nós nascemos no ano de 2002 e somos compostos por 4 companhias, 4 especialidades e um pelotão. Nós temos a primeira companhia, que é a Rotan, que é responsável pelo patrulhamento tático motorizado, é a nossa ponta de lança. É quem está diuturnamente nas ruas, fazendo a primeira intervenção, a primeira resposta do BOP no atendimento dessas ocorrências complexas. Nós temos a segunda companhia, que é a companhia de choque, já responsável por policiamentos que envolvem grandes eventos, grandes multidões. É responsável, por exemplo, por intervenções no estabelecimento prisional, por reintegrações de posse, por atender manifestações violentas, de caráter violento e assim por diante. Nós temos a terceira companhia, que é a COI, que é a Companhia de Operações Especiais, já responsável pelo resgate de refém, é onde nós temos nosso sniper, é a companhia responsável pelo atendimento de ocorrências com bombas, explosivos, operações em área de selva e assim por diante.
E nós temos a última companhia, que é o Giro. Foi a última companhia a ser implementada no BOPE. A competência é muito semelhante à da Rotan. Eles são responsáveis pelo patrulhamento tático diário na cidade, mas eles desenvolvem com uma característica, eles utilizam motocicletas. Então, isso é uma característica específica, mas também é responsável pelo patrulhamento tático, com utilização de motocicletas. E nós temos, Frota, só para completar, o Canil. O Canil, ele faz parte da companhia de choque. E o Canil, hoje, eu posso assegurar para você, é uma das principais ferramentas de combate ao tráfico de drogas no nosso estado. Coronel, desculpa, Major, mas vamos treinando, né? Porque não vai demorar chegar aqui ao TC, né? Mas, Major, vamos falar um pouco de gerenciamento de crise. Nós temos acompanhado, no decorrer de alguns anos atrás, né, até então, alguns assaltos mal feitos, que termina ali o vagabundo bandido, né, frustrado, entrando numa residência, no comércio, tomando alguém como refém. Aí onde a polícia que está mais imediata ali ao local chega e o BOPE é chamado para gerenciar essa crise. Major, eu acompanhei inclusive o senhor algumas vezes fazendo esse gerenciamento de crise, porque tem curso para tal. Como é que é toda essa situação? A gente viu muita tensão, muito nervosismo, às vezes mais de 3 horas para que o bandido se renda, né? Por que toda essa demora? Por que todo esse medo do bandido se render? Medo de morrer? Frota, ele está ali cercado, ele sabe que já não tem mais, a casa caiu. Isso mesmo, Frota. Esse tipo de ocorrência nós consideramos como de alta complexidade. E dentro da Polícia Militar compete ao BOPE a administração, o atendimento, o gerenciamento dessa crise. Isso, inclusive, é previsto em uma portaria emitida no ano de 2012 pelo então comandante-geral. A tomada de refém, como são os exemplos que você colocou agora, é apenas um exemplo de crise. Mas nós consideramos como evento crítico diversas modalidades criminosas. Assaltos a banco, tomada de refém, tentativa de suicídio, ocorrências com bomba explosivo, intervenção no próprio estabelecimento prisional, rebeliões. São exemplos de evento crítico que exigem esse gerenciamento especializado. Por isso o BOPE ele é chamado. E é muito interessante o que você falou, porque nós possuímos aqui no Estado um protocolo de atuação, servindo inclusive de exemplo para outros estados da federação. As nossas ocorrências policiais, elas servem de estudo de caso, elas servem como modelo para estudo de caso em outros estados. Não é à toa que nossos policiais são formados em diversos estados da federação. Muito bom. Nós temos policiais formados em São Paulo, nós temos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Rondônia, Roraima, todos voltados para essa área do gerenciamento de crise. E destacando, inclusive, o capitão Jonas, que chegou recentemente de Portugal, onde passou quase 4 meses frequentando o curso de contra-terrorismo. Ou seja, o BOPE do Amapá, a Polícia Militar do Amapá, já ultrapassou não só as fronteiras do Estado, mas as fronteiras do próprio país na busca de conhecimento. Agora, Major, exatamente nesse gerenciamento de crise, no acontecendo, né, o porquê do bandido demorar tanto, né, fazer reivindicação, eu quero colete, eu quero água, eu quero minha família, eu quero a imprensa. Por que isso? Isso mesmo, por quê? Primeiramente, Frota, nesse tipo de ocorrência não há lugar para pressa, não há lugar para medidas improvisadas, para amadorismo, nem para empirismo. Tudo ali é baseado em critérios técnicos, uma avaliação feita no local da ocorrência. Esse tipo de ocorrência que você está colocando é o que nós chamamos de tomada de refém decorrente de um roubo frustrado. É o que é comum. O perigo realmente é preeminente ali, Major? Muito, muito. Por quê? O criminoso teve uma ação criminosa frustrada pela ação da Polícia Militar, toma uma pessoa como refém. E ele está extremamente nervoso, muitas vezes com a arma engatilhada na cabeça do refém. Ou mesmo drogado, entendeu? Sob efeito de drogas, de álcool. Isso dificulta muito, exige muito da nossa equipe de negociadores. Sobre a sua gestão, aconteceu algum caso desse bandido vinha a óbito? Não. Intervenção? Na história do BOPE, nunca perdemos um refém. Tá. Nunca perdemos uma vida no gerenciamento de crise. Agora, é uma máxima. Salvar vidas e aplicar a lei. Entendi. Mas nesse momento de gerenciamento de crise, eu sei que o senhor tem equipe de sniper. Sim. Ela é montada, ela vai estar lá presente? Sim. Dentro dessa estrutura de gerenciamento de crise, nós temos diversos atores, diversos profissionais aqui no BOPE especializados para cada tipo de ocorrência. Quando montamos uma ocorrência de crise com refém, por exemplo, nós temos uma equipe de isolamento que cuida da segurança total do cenário. Nós temos uma equipe de negociadores que verbaliza com o causador do evento crítico, buscando fazer com que ele desista daquela ação da melhor forma possível. Mas nós temos também uma equipe de intervenção tática,
que é o time tático, e um atirador policial de precisão, que eles estão prontos para qualquer eventualidade. Ou seja, se no cenário da crise a negociação se mostrar infrutífera, eu posso utilizar outras alternativas táticas. Essa autorização do uso do sniper, quem autoriza a atirar? Ela senhor, o gerenciador, o governador? Quem que autoriza? Não, ela parte do comandante do teatro de operações, o gerente da crise. Entendi. Que no caso da Polícia Militar é desempenhado pelo comandante do Batalhão de Operações Especiais. Somos nós que avaliamos isso. Major, vamos falar um pouquinho aqui do IAPEM. Eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar, né, uma vistoria lá com o BOP. E eu fiquei impressionado, né, onde o pavilhão que estava sendo tomado ali, com mais de 200 presos, né, o BOP, na moral, tirou todo mundo das celas e levou lá para o campo, enquanto as celas eram revistadas. Uma técnica perfeita, eu achei, Major. E hoje a gente sabe que são 7 facções no Estado. A gente sabe que existe pavilhão hoje com mais de 400 presos. Como é que é hoje fazer essa revista, Major? Isso mesmo. Esse tipo de intervenção é uma das ocorrências, das operações que nós consideramos mais sensíveis, Frota, pelas características do sistema prisional. Com certeza. E até pela presença mesmo de influência do crime organizado, que nós sabemos que existe. Isso exige da gente um planejamento constante. E nesse tipo de intervenção, cabe ao Batalhão de Operações Especiais a retirada dos presos, dos detentos, para colocá-los numa área de contenção, de segurança, para que os policiais penais possam realizar a revista com a maior segurança possível. Ocorre que nós só podemos fazer esse tipo de intervenção a partir de uma solicitação do próprio diretor. Essa solicitação vem para o comandante-geral e ele despacha para o comandante do Batalhão de Operações Especiais, e assim nós reunimos nosso corpo de oficiais e iniciamos um planejamento para aquela operação. Muito bem. Major, o povo pergunta: o BOP tem tido cuidado com seus guerreiros nessa pandemia? Sim, claro. A Polícia Militar tem adotado uma série de protocolos, de procedimentos para buscar proteger o policial militar. Aqui no BOP, no Batalhão de Operações Especiais, também estamos seguindo as orientações do Comando-Geral da Polícia Militar. Para que possa ter uma ideia, o próprio expediente administrativo do BOP foi reduzido. Os policiais também estão adotando medidas, estão recebendo orientações diárias com relação às medidas preventivas que devem adotar, com relação à higienização. Todas as viaturas do Batalhão de Operações Especiais estão com álcool, gel, álcool e água sanitária para que possa fazer a asepsia da viatura, a limpeza do armamento, os equipamentos utilizados diariamente. Major Kleber, a situação de logística hoje do BOP aumentou a criminalidade, aumentou a população, eu acredito que seu efetivo também tem aumentado, e a logística está atendendo às necessidades do BOP hoje? Sim, nós tivemos um aporte muito grande no aspecto logístico no batalhão, em termos de viatura e armamento mesmo. No final do ano passado para esse ano, nós tivemos uma evolução muito grande, pois passamos a utilizar o calibre 7.62, o fuzil 7.62, dando uma segurança muito maior para o nosso policial no enfrentamento dos crimes de alta complexidade. Ou seja, nós estamos sempre um passo à frente do crime organizado. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, que eu só tenho hoje um patrocinador. Vem anunciar com a gente, e a gente volta já já conversando com esse operacional. Major Kleber, comandante do BOP, Batalhão de Operações Especiais do Amapá. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola, paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção.
Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bames Magix Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Comandante, o BOP conta com serviço de inteligência? Por quê? Sim, o BOP dispõe de um serviço de inteligência. Qual o objetivo? É assessorar o comandante do batalhão e o comando da Polícia Militar na tomada de decisão. Não se trata de um processo de investigação, é um serviço de inteligência. Os policiais estão constantemente analisando o cenário da nossa cidade, recebendo informações da população, confirmando essas informações e assim trazendo aquilo que nós chamamos das informações necessárias para o comando do batalhão, assim tomar as decisões necessárias e assim direcionar o policiamento especializado do BOP. Conversando aqui com o Major Kleber, comandante, né, do BOP, do Batalhão de Operações Especiais aqui do Amapá. Major Kleber, continuando aqui nosso papo, a gente sabe que muitas mortes têm acontecido aí, né, por intervenção policial. O BOP chega, às vezes há confronto, às vezes há uma situação que não tem como, né, administrar, tem que ir mesmo para a bala. E o BOP, muito bem treinado, né, não erra. E às vezes a gente ouve até falar, eu fico triste quando eu ouço às vezes as pessoas falar: ah, mas não morreu ninguém da polícia. Ei, desgraça, tu quer que a polícia morra um pai de família? O bandido pode morrer, agora tu quer... Não, é complicado. Mas, ó, toda essa situação, alguma vez o BOP já matou o bandido dentro de igreja, rezando? O BOP já matou alguém inocente que não tivesse ali cometendo um crime ou fugindo de uma perseguição por ter cometido esse crime? Na verdade, Frota, se você me permite, eu gostaria até de colocar de uma outra forma. A situação dos confrontos armados, eles são situações extremas em que o nosso policial está sujeito no dia a dia. Não só o policial militar do BOP, não, mas qualquer policial, seja civil, rodoviário federal, policial federal. Às vezes até um policial paisano. Até o policial paisano se encontra numa situação dessa. Acontece que em determinadas situações o policial não vê outra alternativa senão se defender. O objetivo é esse, é defender a própria vida e a vida de terceiros, diante de uma ação criminosa de alguém que é inconsequente, é violento, é criminoso, que vive do crime para o crime. E isso que tem acontecido. O Batalhão de Operações Especiais não deseja, a Polícia Militar não deseja o confronto armado, mas nós estamos preparados para esse confronto. O nosso treinamento ele é diário. Diariamente nós conversamos sobre aspectos positivos e negativos e damos o suporte necessário para o nosso policial. Acontece que você me colocou uma ideia bem interessante, que quando a população se manifesta a respeito dessa situação, e é muito interessante colocar que nós temos um apoio muito grande da população. Isso é muito importante para a gente. Mas é importante destacar que a ocorrência policial ela não se encerra com a versão do policial. Toda a ocorrência é apresentada na delegacia de polícia, é instaurado um inquérito policial pelo delegado. As armas são apresentadas? As armas são apreendidas e periciadas. A perícia se faz presente no local, o próprio delegado se faz presente no local da ocorrência, a nossa corregedoria, que é extremamente atuante, também instaura o inquérito policial militar. Todas as circunstâncias ditas, apresentadas pelo policial, são averiguadas. Depois entra nesse contexto todo o próprio Ministério Público e, dependendo da situação, o próprio Judiciário. Ou seja, toda a estrutura estatal de persecução criminal avalia cada ocorrência da Polícia Militar. Isso é interessante. Ao longo de 18 anos, estaremos completando agora, no final do ano, Isso eu ia perguntar. Nunca tivemos um policial militar condenado, um policial do BOP condenado. Ou seja, demonstrando a legalidade, a legitimidade e o caráter excepcional destas ocorrências. Agora, quando acontece uma ocorrência como essa, Major Kleber, né, e que lá na mão do bandido está o revólver, a pistola, a arma, que seja, né, que deu início àquele confronto, aquele negócio todo, essas armas também são apresentadas lá para o delegado juntamente com as armas que o BOP usou naquele momento? Sim, sim, todos os elementos são apresentados. As armas, testemunhas são apresentadas ao delegado de polícia que vai iniciar uma investigação mesmo. Uma perguntinha que não quer calar, né? As pessoas dizem, mas às vezes o BOP socorre aquela vítima lá, né, e muitas vezes leva ao pronto-socorro. Outros já condenam, dizem, tirou do local do crime, né, manipulou lá. O que o senhor pode falar isso sobre a gente? É muito interessante isso, Frota, porque quando nós prestamos o socorro de urgência,
Nós não estamos alterando o local do crime. Nós estamos buscando salvar a vida daquele cidadão. O que acontece? Quando nós efetuamos um disparo, nós utilizamos da força, nosso objetivo não é matar. Nosso objetivo é cessar a agressão criminosa. Então, tão logo cessou aquela injusta agressão que o policial estava sofrendo, ele presta o socorro. Não há mais perigo para ele. Agora, nós temos verificado que essas pessoas não resistem aos ferimentos. Mas hoje, atualmente, na Polícia Militar, isso só ocorre de forma excepcional. Porque nós temos um protocolo interno em que o policial militar não pode prestar o socorro. Ele precisa, naquelas circunstâncias, solicitar o socorro via CIODES, através do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. Agora, Major, essa nossa situação geográfica, a situação da cidade, pontes, isso não traz uma grande dificuldade para as ações do BOP? É muito grande. E isso exige um planejamento diário nosso. Constantemente nós estamos estudando essas áreas. O próprio Giro, ele é uma ferramenta excepcional. Com maior mobilidade. Com maior mobilidade. Acesso. A Companhia de Operações Especiais, ela possui uma doutrina, uma técnica específica para incursão nestas áreas, para tentar surpreender os criminosos que eventualmente estejam nessas áreas. Eu ia fazer a pergunta, mas já foi feita, né? Eu me esqueci. Né? Vamos dar continuidade aqui, Nonato, quando tu disser que está pronto. Major, toda essa situação criada, né, de hoje 7 facções no Amapá, isso tem contribuído e tem trazido uma dificuldade maior nessas execuções que acontecem pela cidade, nas intervenções do BOP. Como é que o BOP está vendo toda essa situação dessas organizações aí, organizadas mesmo, né? Como é que o BOP está administrando toda essa situação, Major? Isso é uma preocupação da Polícia Militar, de todos os batalhões, em todos os municípios do nosso estado. Nós acompanhamos a evolução, acompanhamos a dinâmica de atuação dessas organizações criminosas, que não é um privilégio do Amapá, isso infelizmente é uma realidade do Brasil, do nosso país. Verdade. E isso exige a cada dia ações mais estratégicas das forças de segurança. E a Polícia Militar, sob a coordenação do Coronel Matias, ele tem dado uma prioridade muito grande para esse tipo de ação, pois combatendo o crime organizado dessa forma, a gente acaba atacando de forma simultânea o tráfico, as execuções, o roubo, os furtos, o próprio estelionato. Atacando a organização criminosa, essas células, a gente acaba combatendo diversos outros crimes de maneira simultânea. Comandante Kleber, anteriormente, antes das facções se instalarem, né, a gente via aqueles crimes acontecendo e o BOP combatendo ali à altura. A gente sabe que a facção ela vem com muito mais organização. Isso traz uma dificuldade maior e traz um olhar diferenciado do BOP para combater esse crime? Eu digo um olhar diferenciado. Dificuldade, nós não vamos recuar um passo, 1 centímetro sequer, Frota. Estaremos sempre de forma proativa, buscando combater essas organizações criminosas que buscam se instalar em nosso estado e trazer para a nossa população assim a segurança desejada, a tranquilidade desejada. Nós não podemos admitir que nosso estado fique sitiado por criminosos. Então, cidadão de bem, confie no trabalho da Polícia Militar, que nós estamos diariamente para proteger você. Ao criminoso, desconfie que nós estamos na rua. Mais uma vez, chegamos no final do nosso programa. Obrigado a você, telespectador, que esteve até agora ouvindo aqui esse papo com o comandante Kleber, do BOP. Até lá, se Deus quiser. Fica com Deus, nós aqui também estamos. Boa tarde. Negative, K, nothing further, just As companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora a bom preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos
Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bames Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bames Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Chegou o site lojavisual.com. Agora você já pode comprar os produtos das lojas Visual Fashion, do Lar Baby Team, do Lar Free Shop, em um único lugar e sem sair de casa. É só acessar